bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Um dos direitos fundamentais garantidos na Constituição é o direito à ampla defesa, que implica no direito à defesa técnica, o direito que qualquer um de nós, estando no judiciário, tem de ser defendido por alguém que tenha condições de fazer essa defesa, usar todo o conhecimento para fazer essa defesa. Pois bem, hoje eu vou falar de um caso em que houve uma clara violação a essa ampla defesa, um caso em que uma juíza deu 5 minutos para uma advogada, durante a audiência, se preparar para ler uma petição, para interpor contra uma petição de 48 páginas. Bom, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Toda semana, pelo menos 2 novos conteúdos vão ao ar. Pois bem, era um caso, então, em que, numa ação civil, a advogada, ela, a favor do autor, ela peticionou, então, ela juizou a ação contra o réu, e na audiência de conciliação não houve acordo e ficou combinado que o réu, então, apresentaria contestação até antes da audiência. E aí, nessa audiência, quer dizer, 1h30 antes dessa audiência, foi que o réu apresentou a sua contestação de 48 páginas, como eu disse. É certo, né, que um dos princípios do contraditório é de que defesa e acusação têm que ter exatamente os mesmos prazos. Então, o mesmo prazo que foi dado para a defesa fazer essa contestação deveria ter sido dado ao autor para poder ler aquela contestação e, eventualmente, se contrapor ali, questionar algumas das coisas que foram faladas pelo réu. No entanto, a juíza, no primeiro momento, ela deu lá 5 minutos para que a advogada pudesse ler as 48 páginas e falar, se interpor ali na audiência. A advogada questionou pela impossibilidade física disso, e a juíza então disse que ela poderia, durante a audiência, quer dizer, enquanto a audiência estava correndo, em que ela, advogada, teria que se preocupar com o que estava acontecendo na audiência, ela também teria que, ao mesmo tempo, ela teria aquele tempo para ler as 48 páginas e então poder falar eventualmente o que ela quisesse. Isso é tão aviltante, isso é tão violador de tantas garantias constitucionais, isso viola o devido processo legal, isso viola o direito ao contraditório e viola, como eu disse, principalmente a ampla defesa. O direito à defesa técnica, que é uma garantia constitucional a todas as pessoas, autores e réus em ações, eles têm direito de serem representados por um advogado e que esse advogado tenha condição de poder fazer essa defesa. Da mesma maneira, o STF já decidiu, por exemplo, que quando há quebra de sigilo, a defesa tem que ter acesso a todo o conteúdo daquilo que foi quebrado, ainda que a acusação só use parte, a defesa tem o direito a ter acesso a tudo e tem direito a ter esse acesso em tempo hábil. Seria a mesma coisa que eu teria uma gravação de 100 horas e aí o juiz dá 24 horas para que a defesa analise aquelas 100 horas e possa se preparar para um depoimento do seu cliente. Essa decisão, esse tipo de celeridade que às avessas, porque no final das contas isso só prejudica o processo, porque essa advogada provavelmente vai recorrer contra isso e eu espero que em instâncias superiores essa audiência seja anulada e seja dado um novo prazo razoável para ela poder se preparar e aí fazer uma nova audiência. Então, percebam o que poderia, primeiro momento, parecer uma forma de celeridade processual, na verdade, pode levar a mais papel, a mais tempo, a uma demora maior, a um congestionamento maior do Poder Judiciário com recursos, petições, etc., que poderiam ter sido facilmente resolvidos cumprindo-se aquilo que diz a lei. Eu vou continuar acompanhando esse caso, eu espero que tenham algum desdobramento e eu saiba aí, por exemplo, que esse caso levou à anulação, esse fato levou à anulação daquela audiência, enfim.
E a qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.